Olá, boa tarde, leitores e leitoras, como estamos? Gente, eu estou aqui gravando um vídeo, né, que foi requisitado sobre os melhores livros aí de 2023. Uma missão complicada, tá certo? A gente vai ter que escolher aqui alguns entre 44, né, para escolher os melhores. E assim, como eu comentei até no fim do vídeo passado, gente, vai chegando uma hora que isso aqui vai ficando complicado, tá certo? Escolher melhores, piores, é uma missão muito injusta, tá certo? Então, assim, eu não fiz a lista dos 12 para 2024, né? Mas eu tô fazendo a lista dos 12 melhores, né, de 2023. Não sei qual das duas, não vamos dizer assim, eu me meti em mais encrenca, tá bom? Mas eu resolvi trazer aqui os 12 que eu achei melhores, né? Com ressalva de que provavelmente eu vou estar comentando muitas injustiças, mas dá para se falar aí, né, na questão do gosto pessoal, né, existem esses pontos, mas separei aqui já os meus que eu considerei, né, de todos esses 44 que eu li, os que mais, vamos dizer assim, me chamaram a atenção, que eu mais gostei, e eu vou poder estar compartilhando aqui com vocês, né? Se você ainda não viu o vídeo passado sobre os 44 livros, tá, que eu li nesse ano agora, fica à vontade lá para dar uma olhadinha, tá certo? Até dar a sua opinião, se eu fui justo, se eu fui injusto com algum, tá certo? Fica à vontade. Inclusive também já fique à vontade aí para dar um like no vídeo, se inscrever no canal, se você está assistindo aqui o vídeo pela primeira vez, tá? Se você ainda não conhece Leituras S.A. E vamos aqui para nossa lista, tá? Como sempre, sem nenhuma ordem particular em relação aos livros, vamos apresentar aqui para vocês os livros, né, que ficaram entre os 12 favoritos, né, desse ano que está se passando. Gente, esse daqui eu não poderia deixar de estar em qualquer lista, tá? Que é a Eneida de Virgílio. Aqui vai contar a história da fundação de Roma no ponto de vista do Virgílio, tá? É a origem, inclusive, da questão da fusão, né, dos povos itálicos com, no caso, os povos latinos, tá? A questão também da viagem fantástica, né, que foi a própria Eneida, e também sobre a questão da Guerra de Troia, né, para quem não sabe, aquela parte, né, que tem um cavalo de Troia, né, sendo invadido, aquilo ali não é de Homero, tá certo? É de Virgílio, né? E Virgílio faz nesse livro uma grande homenagem a Homero, né? Mas a grande questão aqui desse livro é a estética do poema, tá, utilizado por Virgílio, que ele é esteticamente muito agradável de se ler. A fusão das palavras, né, que existem também, né, ele não usa neologismo, tá, gente? É mais um latim, né? Ele usa parte do itálico e usa também parte ali do vamos dizer assim, do grego antigo, né, do romano, na verdade, né, por causa da fusão das línguas. Mas é muito interessante você analisar aqui não só a história, como também ele faz uma homenagem a Homero, e isso, né, vai resgatar muitas informações, né, da Ilíada, da Odisseia, inclusive trazer personagens também desses livros aqui, tá certo? Então, se você leu, gostou da Ilíada, né, e da Odisseia, você com certeza vai gostar da Eneida. E é interessantíssimo aqui o papel também das Amazonas, tá certo? Eu achei muito bacana, né, ver tanto a Diana quanto a Camila aqui, né, as duas Amazonas que ajudam, né, o rei ali que está lutando contra, né, o Enéas, mas o papel delas é excepcional, tá certo? Então, fica aqui na lista dos 12 melhores. Logo em seguida, nós temos esse daqui, que eu fiquei impressionado, tá? Não esperava gostar tanto desse livro, né, que foi Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Acho um livro referência para quando a gente fala de romance romântico, tá? Porque aqui você vai encontrar todos os elementos bem consolidados do romantismo. Temos um vídeo aqui no canal que é assim, o antirromantismo e o romantismo, né? Fazendo um contraponto desse livro aqui com o Morro dos Ventos Vivantes. Porque aqui nós vamos ter todas as características, né, de um romantismo bem colocado, né, que para você ter um cenário romântico tem que ter, né, ali a interação de personagens, que esses personagens vão aprendendo e se desenvolvendo na trama.
Existe ali um cenário, né, que não necessariamente parte de uma função do antagonista, né, mas que é um desafio superador, né, os personagens principais do livro têm que ser superior a essas condições da época, né, do pensamento, da ideologia, ou até mesmo vamos dizer assim, desses próprios instrumentos sociais, né, que algumas vezes o antagonista tem mais acesso que eles, né, e eles, né, tanto a Elizabeth quanto o Darcy, eles conhecem muito bem esses instrumentos e eles usam ali para ajudar um ao outro, né? E isso é uma coisa muito bacana, né? Então você vai ter aqui um livro que eu achei maravilhoso, a inteligência da Jane Austen, a questão da sobriedade dela em saber onde é que ela está ali no mundo, né? Que se, logicamente, né, vai estar exposto aqui na personagem da Elizabeth. E também o orgulho e o preconceito, eles são muito bem caracterizados aqui nesses dois personagens que estão aqui na capa, né? Tanto a Elizabeth quanto o Darcy. Eu recomendo fortemente esse livro. E assim, esse livro aqui era da minha mãe, né? Eu dei pra ela de Natal. De Natal não, perdão, de presente de aniversário. Minha mãe faleceu, né? E eu nunca tinha lido esse livro, aí eu li. E, assim, sensacional, tá? Tenho certeza que quando ela era viva, ela gostou muito desse livro. Esse daqui, gente, é maravilhoso, tá? Que é Os Contos da Cantuária, do Geoffrey Chaucer. É um livro que você vai ter uma competição, né, entre, acho que 10 ou são 12 personagens, e assim, mistura conhecimento, né, de histórias bíblicas com conhecimento artístico, com conhecimento ali, vamos dizer assim, mais urbanos, né, assim, de ditados populares, né, com histórias míticas, tá certo? Então, assim, você vai encontrar um estilo aqui poético mesmo, né? Você vai ter versos poéticos muito agradáveis, muito bons de ler, muito assim engraçados, tá certo? Então aqui isso aqui é um tesouro, né? É comparável, inclusive, assim, a essa versatilidade, tá, do Chaucer ao Cervantes, tá certo? Não é injusto o que eu estou dizendo, tá? Nesse ponto do vídeo eu não estou sendo injusto. Chaucer e Cervantes têm uma inteligência assim muito próxima em relação à versatilidade, né, de contar histórias, né, de tratar ali uma narrativa. É um livro que vale a pena você estar investindo. E assim, você vai ler esse livro aqui rindo, se divertindo, e quando você menos esperar, você já está acabando, né? É muito bom esse livro. Recomendo fortemente, né? Não é à toa que está aqui nos top 12, né? Gente, esse daqui que eu vou apresentar primeiro, tá? Ele é um livro fantástico aí que eu li esse ano, mas é um livro que dá medo, tá? Causa uma sensação assim de insegurança e eu vou explicar por quê, tá? Nesse livro aqui, Os Demônios, escrito por Dostoiévski, já na frase madura, né, desse autor, você vai encontrar o lado negro da natureza humana e da política, tá? Aqui é uma narrativa que vai se construindo de uma maneira muito sorrateira, tá certo? Muito escondida, né? Você vai percebendo ali os personagens interagindo, a trama se desenrolando e sempre fica uma pulga atrás da orelha. Opa, peraí, isso aqui eu acho que não tá muito certo. O que é que tá acontecendo aqui, entendeu? Então você fica com essa sensação de estar numa bomba que vai estar se armando e vamos dizer assim, os acontecimentos aqui do livro eles vão girando ali de uma forma que você sente que tem uma coisa ali que vai acontecer muito errado, tá certo? Fora que nós temos aqui personagens para variar, né, pelos tratados de Dostoiévski, com uma mentalidade muito doentia, com um comportamento duplo, né, que gera ali um incômodo, tá? Então os demônios é para quem está disposto a conhecer aí o lado mais negro, né, da política, entender um pouquinho do que é que se trata, né, quando o pessoal fala de comunismo, mas fulano de tal é comunista, isso aqui, gente, não vai falar de comunismo, vai falar de uma questão política, né, que é para quem lê um pouquinho, né, da história e tudo, entende que comunismo foi porque existiram alguns países que têm ali, né, isso aí aplicado, né, vamos dizer assim, a gente tem isso na prática, mas nunca vai ter uma forma. E isso é o que gera incômodo, o desconhecido, né?
Aqui você vai ter um livro excepcional, vale a pena você se concentrar. Não é fácil de ler porque ora você vai ter histórias que se cruzam, ora cada um vai para o seu lado, então aqui tem uma narrativa com vários personagens, com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Você tem que ter uma atenção e cuidado na hora de ler, tá certo? Mas vale muito a pena porque é um livro que mexe com você, tá certo? Te acende assim um alerta e você passa a ter um conhecimento que na prática seria impossível, né? Então, Dostoiévski está de parabéns com esse livro aqui, é um livro político excelente, tá? Agora esse aqui é um livro político, mas bem mais leve, mas que assim tem um grau de seriedade para a época, que é a Cartucho de Parma. Excelente esse livro. Eu fiquei muito feliz de ter lido ele porque a primeira vez que eu li um livro do Stendhal, que foi o Vermelho e Negro, eu não gostei tanto, né? Foi um erro porque eu deveria ter lido a história de Napoleão, né? Que eu adquiri aqui, a história de Napoleão, né? Contada por Alexandre Dumas. E nesse livro aqui, que é um livro também político, vai contar, né, ali um contexto histórico complicado que foi ali o pós-guerras napoleônicas, que era considerada traição, né, seguir Napoleão, que os monarcas do mundo inteiro estavam preocupados, né, com o retorno de Napoleão ao poder, e o Fabrício aqui ele está no meio dessa história. Ele busca ali ascender, né, mas também busca a questão do amor dele, né, por duas personagens que tem aqui no livro. E ele se torna como se fosse uma moeda de troca, né? Ele é vamos dizer assim, o grande foco ali das entremanhas, né? Das armadilhas políticas aqui. Ele meio que é a fonte de tensão, né, de toda a história, mas é interessantíssimo. O que o Steno fez aqui é maravilhoso. A gente tem uma tradução aqui excepcional do José Geraldo Vieira, que é o mesmo tradutor de outro livro que eu tenho ali, que é o Idiota, né? E é um livro que vale a pena você se enveredar para você entender que a política não é essa questão de toma lá da cá só, né? Existem várias artimanhas ali por trás, inclusive sentimentais, que acaba gerando, né, essas guerras, tá? Aqui no meu termo. Inclusive esse Cartucho de Parma ele faz um contraponto muito bom com os demônios, tá certo? Tem até um livro falando sobre, um vídeo falando sobre isso aqui, que é um vídeo chamado Política da Cartucha aos Demônios, tá certo? Que é exatamente quando a gente tem um romance político num tom mais negro e o outro num tom mais romântico, tá? Vale a pena vocês darem uma assistida. Esse aqui que me impressionou horrores, não é à toa que são contos góticos russos, mas gente, é porque aqui você vai encontrar um gênero que eu até me afastei mais, né? Quando eu era mais jovem ali, eu gostava muito de livros de terror, suspense, mas eu comecei a me tocar que não tem nada mais assustador do que a própria humanidade, tá? Ela consegue ser mais assustadora que qualquer monstro que existe aí, criado por H.P. Lovecraft, por Bram Stoker, Mary Shelley, tá certo? Então, ninguém supera. Mas aqui você vai encontrar histórias escritas por mestres russos, tá? Nós temos um conto aqui de vampiros do Leon Tolstói, assustador mesmo, tá? Eu fiquei impressionado porque eu não esperava esse tipo de história partindo de Leon Tolstói, juro pra vocês, tá? Foi o primeiro contato que eu tive com o Gogol, aqui no livro, no conto O Retrato, que já é uma história sensacional, né? Eu até prefiro ela do que o Capote, para vocês terem uma ideia, tá? E a gente também tem uma história aqui do Ivan Turgenev, que é do fantasma, né? Que se apaixona por um mortal. E nós temos aqui outras duas histórias, tá? Uma que eu não estou lembrado aqui agora o autor, me perdoem, tá? Mas é de um urso, né, que vive ali na floresta, que assombra ali os moradores, e outro que do Dostoiévski, tá? Que essa história é Bobok, lembrei agora, tá? Vai estar aqui também. E é interessante porque mesmo depois de mortos, os mortos não cansam, né, das suas manias, das suas loucuras. E é uma história que mexe, né, com essa questão do terror, né, do gótico, mas de comédia também, tá certo? É muito engraçada.
Vale muito a pena vocês olharem esse livro, tá, gente? Assim, acho que é uns 45, 46 reais na Amazon, mas vale a pena demais, tá? Gente, esse daqui que acho que vocês já cansaram de me ouvir falando dele, que é A Consolação da Filosofia do Boécio. Boécio tem uma importância gigantesca, tá, para a cultura ocidental, e aqui a gente vai reunir poesias, né, e uma narrativa muito madura, com uma técnica socrática de investigação sobre a verdade, tá? Tem vídeo sobre ele aqui no canal, recomendo que vocês assistam, mas é um livro, assim, 10 de 10. Esse daqui, que é meu queridão, não tenho o que falar, tá? Essa lista, eu só usei fazer ela por causa desse livro, David Copperfield. Esse livro é apaixonante. Até o pessoal do meu trabalho sabe o quanto eu gosto desse livro aqui. É incrível. A história que você vai ver aqui, tá? Mais seja um livro desse quilate aqui, eu tive que me segurar para parar de ler, porque a história que o Charles Dickens tem aqui, né, que se trata de uma história autobiográfica, tá? É tão incrível, tão fantástica, tão cheia de detalhes, tão cheia assim de uma magia realista, tá? Em relação a como as coisas acabam, vamos dizer assim, se transformando, como o destino dá voltas. Tem uma cena aqui que eu não vou dar spoilers, tá certo? Mas é uma cena assim, dele com a mãe dele, tá? É assim, emocionante, tá? É um livro incrível. Eu não tenho o que falar desse livro, não tenho adjetivos, e eu vou perder tempo se eu tentar descrever quão maravilhoso é David Copperfield, tá certo? Mas você não tem como passar nessa vida aqui sem ler esse livro, tá? Assim como vários que a gente tem aqui, mas esse em especial, você vai ter a vida inteira de um homem consolidada em um livro desse aqui, tá? Maravilhoso, né? Digno de qualquer adjetivo aí que vocês possam imaginar, tá? Gente, Explain de Paris, tá certo? Esse livro aqui, eu prefiro ele do que Flores do Mal, porque o poema em prosa do Charles Baudelaire, ele conseguiu passar muito mais dele do que a poesia, na minha opinião, tá? Você vai conhecer a mente de Charles Baudelaire nesse livro. Curtinho, mas extremamente impactante. Tem histórias aqui de fazer você refletir. Histórias pesadas, inclusive, tá? É um livro que chamou a atenção não só para Flores do Mal, mas também para Paraísos Artificiais, que eu vou procurar. E aqui você vai encontrar a alma, tá certo, do Charles Baudelaire. Então, vale a pena. É curtinho, mas eu recomendo que leia com calma, tá? Porque não só para fazer uma digestão sobre as histórias dele, mas também para você refletir um pouco sobre o que ele vai te contar ali, tá? Gente, esse daqui também todo mundo sabe o quanto eu adoro esse livrinho aqui, eu chamo até de folha de bordo porque de tão fino que ele é, mas gente, Canções Alexandrinas do Mikhail Kuzmin é uma coisa linda, tá? Curtinho, belíssimo, é tão agradável quanto um perfume assim delicado passando ali que você considera inesquecível. Acho que não tem melhor sensação do que expressado que essa. E como eu contei, né, no vídeo, é uma passagem por Alexandria, e o Mikhail Kuzmin vai contar um pouco das histórias ali dos personagens, das pessoas que moram, né, em Alexandria. E os versos alexandrinos são belíssimos. Então, assim, é um livro, assim, é uma obra-prima. E eu quando eu terminei isso aqui, eu falei, esse homem é um gênio, porque você conseguir fazer isso aqui e fazer dessa forma que foi feita, com a simplicidade, com a beleza que ele fez, é inacreditável, tá? Gente, esse daqui também, não tenho o que falar desse livro, tá? O Velho e o Mar é uma coisa assim, é um evento, tá certo? Da natureza. Você vai ter não só a história do Santiago aqui, que é digna de qualquer história de um pescador experiente, tá certo? Como também a vida dele se misturando com o mar, que se mistura com o passado, com o presente, com o futuro, com o próprio ser humano, tá? Esse livro é um evento da natureza, como eu falei,
São 120 páginas, mas 120 páginas de puro prazer, tá certo? O começo da história é um pouquinho arrastado, mas quando ele vai pescar, pode acreditar que é aquilo dali pra frente você só vai parar até quando chega ao final do livro, tá? Para encerrar, aqui nós temos os 120 contos, 125 contos do Guy de Maupassant. Esse livro aqui assim, eu consegui a partir dele trazer uma definição de quem foi Guy de Maupassant, que foi um homem que competia, para você ter ideia, com o Chekhov, né, que é outro escritor, um contista russo excepcional. E eu já comentei, a criatividade desse homem não acaba, inesgotável, tá certo? Você pensa que ele vai parar ali, que ele não vai se repetir, não é possível, e ele continua te entregando e encontra coisas fantásticas, tá certo? Inclusive, ele fala do fantástico aqui, mas não de uma questão de algo, vamos dizer assim, imaginativo, de algo que não existe. Ele falou que o fantástico já existe na nossa própria vida, né? Que a ciência foi algo que surgiu aí como se fosse uma serra elétrica que poda, né, a imaginação, e parece que tudo precisa ser comprovado, tudo precisa ser calculado, mas o ser humano mesmo já tem elementos no seu cotidiano, na sua vida, que é inexplicável, né? E ele resgata genialmente todas essas características nesses 120 contos que ele tem aqui para contar, tá? Então, gente, essa é a lista. Não vou me prolongar mais, tá? Para vocês curtirem aí o Natal de vocês, para quem tá aí no clima de festa. Eu também vou, né? Já tenho aqui as minhas coisas para fazer. Tô lendo aqui agora o Conde de Monte Cristo, tá? Parei para gravar. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês não tenham me achado a pessoa mais injusta do mundo, tá? Por trazer só esses 12 aqui. E Feliz Natal a todos. Espero encontrá-los aí no próximo sábado, tá? Que, se não me engano, tem um sábado antes de acabar o ano, para que a gente possa trazer aí os calhamaços, né? É um vídeo que eu pretendo trazer com uma tag de um canal muito bom sobre calhamaços, tá certo? Que eu li alguns aqui e vi algumas pessoas também comentando aí dos calhamaços que eu li, que eu vou ler, mas eu considero um vídeo bacana pra gente descontrair, né? Um pouco aí antes de 2024, tá? Uma boa tarde a todos, desejo um ótimo Natal e até o próximo vídeo.